Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de hoje? Então, vamos lá. Hoje nós vamos usar o livro Ler e Escrever, na página 51, 52 e 53, tá bom? Vamos realizar a atividade 2B. Leitura compartilhada de uma fábula. Número 1. Leiam as duas fábulas e, na sequência, com o apoio do professor, respondam as questões. Então, vamos ler juntos agora o texto 1. A raposa e o corvo. O corvo conseguiu arranjar um pedaço de queijo em algum lugar. Saiu voando, com o queijo no bico, até pousar numa árvore. Quando viu o queijo, a raposa resolveu se apoderar dele. Chegou ao pé da árvore e começou a bajular o corvo. Ó, senhor corvo, o senhor é certamente o mais belo dos animais. Se souber cantar tão bem quanto a sua plumagem é linda, não haverá ave que possa se comparar ao senhor. Acreditando nos elogios, o corvo pôs imediatamente a cantar para mostrar sua linda voz. Mas ao abrir o bico, deixou cair o queijo. Mais que depressa, a raposa abocanhou o queijo e foi embora. Moral da história: para um homem tolo, a fábula é oportuna. Então, pessoal, o que quis dizer essa fábula? Né? A raposa ficou elogiando o corvo, né? E enganou ele. Ele ficou achando que era bonitão e coisa e tal, mas era uma estratégia, né, da raposa para poder ganhar o queijo, né? Então, no final o corvo saiu perdendo, né? Ele acreditou nos elogios da raposa e se deu mal. Então, o que quer dizer? Para um homem tolo, a fábula é oportuna. Que essa fábula, né, esse texto, dá muito certo para as pessoas que são bobas, né, que acreditam em tudo que falam para ela, tá? O que é fábula? Fábula é uma história em que animais são personagens, tá? Animais falam, animais têm vida, né, social. Isso é uma fábula, tá bom? Agora, vamos para a página 52. Nós iremos fazer a leitura do texto 2, tá bom? A cegonha e a raposa. Um dia, a raposa, que era amiga da cegonha, convidou-a para jantar. Mas preparou para a amiga uma porção de comidas moles, líquidas, que ela servia sobre uma pedra lisa. Ora, a cegonha, com seu longo bico, por mais que se esforçasse, só conseguia bicar a comida, machucando seu bico e não comendo nada. A raposa insistia para que a cegonha comesse, mas ela não conseguia e acabou indo para casa com fome. Então, a cegonha, em outra ocasião, convidou a raposa para jantar com ela. Preparou comidas cheirosas e colocou em vasos compridos e altos, onde seu bico entrava com facilidade, mas o focinho da raposa não alcançava. Foi a vez de a raposa voltar para casa desapontada e faminta. Moral da história: nunca faça com os outros o que não gosta que te façam a ti. Então, pessoal, essa fábula é muito interessante,
porque a raposa, né, castigou a cegonha, né? Colocou a comida numa vasilha que ela não conseguia comer. Isso deixou a cegonha muito triste, né? Então ela resolveu se vingar para a raposa, né, sentir na pele tudo que ela passou, não é? Então a gente nunca deve fazer para os outros aquilo que magoa a gente, né? Essa é a moral da história. Então agora vamos para o exercício número 2. A gente vai responder algumas perguntas sobre o texto, tá bom? Então vamos lá. Vamos observar, discutir e anotar no caderno sobre as personagens. Letra A. Qual a característica atribuída ao corvo? Tá? O que são as características? São as qualidades, né? Aquilo que determina como que o corvo é, né? Como coisas boas e coisas ruins relacionadas ao corvo, né? Então, na letra A, características atribuídas ao corvo. Vocês acham que o corvo é inteligente? Que ele não é tão inteligente? O que vocês acham, né? Vocês vão escrever aqui para mim na letra A, tá bom? Na letra B, e as características atribuídas à raposa? Ela é esperta, né? Ela sabe enganar, ela sabe como agir. O que vocês acham? Vocês vão escrever aqui para mim, tá? Letra C. A raposa é personagem também da fábula A Cegonha e a Raposa, né? A raposa participa das duas fábulas. A característica dada a ela nessa fábula é igual à apresentada em O Corvo e a Raposa? Explique. Vocês acham que na segunda a raposa tem as mesmas características que no primeiro texto? Eu creio que não, né? Porque no primeiro texto a raposa conseguiu enganar o corvo, não é? Já na segunda, ela até tentou ser cruel, né, com a cegonha. Mas depois ela conseguiu, né, ser vingada pela cegonha. Então ela não foi tão esperta quanto na primeira fábula, não é mesmo? Então vocês vão escrever aqui se vocês acham que as características do segundo texto em relação à raposa são as mesmas características do primeiro texto, tá bom? Vocês vão escrever aqui para mim. Letra D. O corvo é considerado um animal astuto e inteligente. Os acontecimentos da fábula demonstram essas características do personagem? Expliquem. O corvo é um animal astuto e inteligente, mas vocês acham que dessa vez ele foi astuto e inteligente? Creio que não, né? Porque bastou alguns elogios, né, da raposa para que o corvo fosse enganado com facilidade, né? Então ele não foi tão inteligente dessa vez. Então vocês vão escrever isso aqui para mim. O que vocês acham? Com as palavras de vocês, tá? Se ele foi mesmo astuto e inteligente ou não, tá bom? Agora vamos para a página 53. Então vamos lá. Exercício número 3, tá? Comparação entre as fábulas, a cegonha e a raposa. E a raposa e o corvo. Então a gente vai fazer uma análise, tá, dos dois textos e vamos escrever algumas coisas aqui relacionadas, tá? Então, ó, texto 1 é o texto da cegonha e da raposa. E o texto 2 é o texto da raposa e o corvo, tá?
Aqui vocês vão escrever para mim o nome dos personagens da história, né? Então, aqui no texto 1 nós temos a cegonha, né? Vocês vão escrever aqui cegonha e a raposa. E no texto 2, quais são os personagens? No texto 2 são a raposa e o corvo, né? Perdão, pessoal, tá invertido aqui, tá? Vamos corrigir aqui, ó. No texto 1 é a raposa e o corvo, né? E no texto 2 que é a cegonha e a raposa, tá? Vamos inverter aqui. Certo? Então, vamos continuar. Quais as características das personagens? Citar palavras ou expressões usadas, tá? Então, vocês vão procurar no texto alguma palavra que indica, né, as características da raposa, tá? Se a raposa foi esperta, inteligente, vocês vão escrever aqui alguma palavra no texto que indica isso, tá? E depois vocês vão escrever as características do corvo também. Ele foi ingênuo, ele foi bobo, o que aconteceu lá que mostrou isso? Qual palavra que indica, tá? Depois vem o texto 2. Vocês vão colocar as características da cegonha, né? Que é se ela foi esperta, o que ela foi, tá? Porque depois ela conseguiu se vingar, né, da raposa. O que vocês podem colocar aqui? E a raposa? No começo ela achou que ela ia fazer uma crueldade, né, com a cegonha. E depois? No final ela acabou sentindo na pele, né? Então, a raposa foi tão esperta assim? Vocês vão colocar aqui uma característica que indica que ela foi prepotente, ela foi boba, né? Ela achou que ela era muito mais esperta que a cegonha, e não era nada disso, né? O que acontece na fábula? Resgate da situação apresentada, tá? O que acontece? Então, vocês vão escrever aqui, ó. A raposa enganou o corvo, não é? Isso que aconteceu na fábula. E no texto 2, o que aconteceu? Vocês vão escrever que a cegonha tentou, que a raposa tentou fazer mal para a cegonha, mas depois ela foi vingada, né? Foi isso que aconteceu. O que foi entendido na moral? Vocês vão escrever a moral da história, né? O que a gente conseguiu aprender com esse texto, tá? Então, vocês vão escrever aqui, né? Que as pessoas tolas, né? Como o corvo foi tolo, ele se deixa enganar por elogios, né? Um simples elogio acabou fazendo o corvo perder, né? O queijo, né? A raposa foi esperta nessa parte. E aqui no texto 2, qual que foi a moral? Né? O que a gente aprendeu de lição? Que a gente não deve fazer para os outros aquilo que a gente não quer que seja feito para nós, não é? E aqui, qual é a forma que a história é contada? Tá? Então, vocês vão colocar aqui, né? Que a história é contada por animais, né? Os animais são personagens, né? E eles vivem situações inusitadas entre eles, porque na vida real os animais não iam falar, né, viver esse tipo de situação. Então vocês vão explicar como essa história foi contada, né? E por último, é a número 4. Vocês concordam com a moral das fábulas? Justifiquem no seu caderno, tá? Vocês acham que realmente
a gente não deve fazer para os outros o que não quer que seja feito para nós? Vocês acham que realmente um elogio, né, pode deixar a gente tão assim encantado a ponto de enganar a gente? Tá? Vocês vão escrever aqui no número 4 o que vocês acham sobre isso, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Um abraço e até a próxima.